uma coisa e, o mais importante, tentarmos colocar em prática o aprendizado. Hoje a gente vai ver o capítulo 25 com o tema do Evangelho: buscai e achareis. Para a gente começar hoje a nossa preleção, a gente vai fazer um exercício, tá bom? Eu peço que agora cada um de vocês fechem os olhos e pensem intimamente o que vocês estão buscando, tá bom? Então, pode fechar os olhos. Podem abrir. Quando a gente vê esse tema, buscai e achareis, a impressão que a gente tem é que as coisas vão vir tudo de acordo com a nossa vontade, né? Pedi e recebereis, bate na porta e ela se abrirá. Como a gente percebe, todos esses verbos são imperativos, ou seja, para a gente conseguir, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente inicia a lei do trabalho. O que significa? Que se a gente não tivesse que fazer nada, simplesmente se prostrar e pedir para Deus, não teria nem a necessidade, né? Porque ele não sabe de tudo. Ele não sabe das nossas angústias, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Só que não funciona desse jeito, né? Porque senão seria algo até desonesto. Vocês já pararam para pensar? Uma pessoa, ela chegaria, ela faria uma oração e pediria, por exemplo, eu quero, a partir de segunda-feira, que eu quero aproveitar o feriado, eu quero ser gerente daquela empresa. Daí nessa própria semana, mesmo com o feriado, olha, a gente está te ligando que a partir de segunda você começa como gerente numa multinacional. É assim que funciona? Então não adianta simplesmente a gente ter fé. Se faz necessário que a gente busque fazer a nossa parte. É a mesma coisa. A pessoa fala assim, meu sonho é passar num vestibular de medicina. Daí todo dia ela, com aquela fé fervorosa, ela vai lá, faz suas orações de manhã, de tarde, de noite. Só com isso ela vai obter êxito? Não. Então o que a gente aprende? Que nós temos que aproveitar cada encarnação para fazermos a nossa parte. Se eu estudo biologia, química, tudo que diz respeito ao vestibular de medicina, quando eu chegar no dia do vestibular e eu fizer uma oração pedindo para os mentores, para o meu anjo da guarda, para Deus, para me auxiliar, ele vai me auxiliar, porque ele vai recorrer à minha HD interna, que é o meu cérebro, e vai fazer com que eu tenha mais facilidade e não ficar nervoso e não ter nenhum tipo de desconforto emocional, que às vezes altera o corpo físico. Daí fica mais fácil. Ou seja, se eu quiser também concorrer a uma vaga de gerente numa multinacional, eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer administração de empresas, eu tenho que conhecer todo o métier da empresa. Ou a gente vai simplesmente ficar achando que é simplesmente pedir, não fazer nada e receber a recompensa. E não é assim que funciona. O que a gente tem como certeza? Quando nós desencarnamos e estamos no plano espiritual, antes de a gente reencarnar, a gente se compromete a alguns compromissos individuais que a gente se propõe a fazer, e a gente também se compromete com alguns compromissos coletivos. Só que tudo que a gente vai tentar fazer enquanto encarnado, vocês podem perceber que já vem
para algumas coisas que a gente chama, nossa, aquela pessoa tem um dom para aquilo, nossa, aquela pessoa tem uma facilidade. Só que fica claro, principalmente hoje, com o advento da internet, do Instagram, dessas redes sociais, uma criança de 2 anos proferindo palavras, receitando medicamentos, falando sobre doenças. Outros com dons, tocando piano, sabendo sinfonias. Está claro que aquilo são resquícios de aprendizados de outras existências. E isso é uma coisa maravilhosa, porque mostra que tudo aquilo que a gente adquirir a nível de conhecimento nesta encarnação, a gente vai utilizar em outras. O que a gente não pode é simplesmente perder o nosso tempo, às vezes com coisas fúteis, com coisas banais, que é um tempo precioso que a gente tem. E para a gente conseguir realizar essas coisas, a parte fundamental é o esforço pessoal de cada um. E isso é algo que a gente consegue simplesmente buscando. Mas o que a gente tem que buscar? A gente tem que saber o que a gente pede. Então, às vezes eu peço, olha, eu queria ter um caminhão. Mas Marcelo, você tem habilitação necessária para você conduzir um caminhão? Não. Então, às vezes a gente quer alguma coisa que às vezes se a gente recebesse, a gente não saberia o que fazer. Por isso se faz necessário que a gente peça sempre para a espiritualidade coisas que sejam relevantes. Como, por exemplo, que me dê forças para que eu possa saber me esforçar o suficiente para conseguir um emprego, que eu tenha a capacidade de educar bem os meus filhos, principalmente através dos meus próprios exemplos, da minha própria educação. Essas coisas são fundamentais. E o que a gente precisa compreender? Que muitas vezes a gente quer coisas sem ter algo que é fundamental, que é a meritocracia. Jesus falava, a cada um é dado segundo as suas obras. Então eu não posso querer receber algo que eu não tive mérito. Eu preciso a cada dia buscar, não nessa sociedade que a gente vive capitalista, onde um quer competir com o outro. Nós não temos que competir com ninguém. A cada dia nós temos que compreender que nós temos que ser melhores do que nós fomos ontem. A nossa competição em cada existência é com nós mesmos. E não é difícil de a gente compreender isso. Não adianta eu querer algo que está muito longe da minha capacidade, porque eu vou ficar frustrado a vida inteira. Então eu tento buscar a cada dia coisas que são relevantes e que, a partir do momento que eu for conseguindo, galgando um degrau a mais na jornada evolutiva, eu vou me sentindo feliz com isso. Uma coisa que é extremamente simples, mas extremamente difícil: se livrar da maledicência, de ficar falando da vida alheia, de evitar pensamentos egoísticos de inveja. Puxa, eu queria ter aquilo, nossa, eu queria ter a vida daquela pessoa. Cada um tem aquilo que merece. Quando uma pessoa nasce em família abastada, em berço de ouro, com posses, vocês podem ter certeza, o próprio Chico dizia, não pense que a encarnação dessa pessoa vai ser mais fácil do que a nossa. Porque muitas vezes ela encarna com o propósito de utilizar melhor as coisas que lhe são dadas por empréstimo. E isso é uma dificuldade tremenda que a gente tem em cada existência de entender. A gente tem aquele sentimento possessivo de falar, aquele carro lá fora é meu.
esse tênis é meu, esse celular é meu, esse corpo físico é meu. Não somos pessoas que têm um espírito. Somos espíritos que se utilizam desse corpo físico para tentar evoluir. Enquanto a gente não conseguir ter essa noção de inversão de valores, de começar a pensar que isso daqui é a mesma coisa desse óculos, desse celular, do carro que está lá fora, da casa que a gente habita, são coisas que foram nos dadas por empréstimo. Se eu não souber utilizar nessa encarnação, pode ser bem provável que em outra encarnação eu corra o risco de voltar, às vezes, morando debaixo de um viaduto, numa marquise de um comércio. Então que a gente sempre tenha essa consciência, que tudo que a gente tem é nos dado por empréstimo. Se a gente sabe fazer bom uso, com certeza na próxima encarnação a gente terá outras oportunidades de continuar fazendo caridade, na prática do amor, do bem comum. E exemplos a gente tem. Houve um momento na vida do Dr. Bezerra de Menezes, que eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui, que a esposa dele estava olhando na despensa e não tinha nenhum alimento, praticamente. Um médico, uma pessoa boníssima. Daí a gente pensa, faça a tua parte que o céu te ajudará. Ele fazia. Daí do nada, bateram na porta dele, chegou uma carruagem com um monte de mantimento. O que isso quer dizer? Quando a gente pratica o bem, quando a gente não pensa simplesmente na gente, nos nossos familiares, mas pensa no bem comum como ele fazia, a providência nunca nos desampara. Então a gente não tem que ter medo. Nada nos faltará, desde que o nosso sentimento, o nosso coração esteja voltado à prática do bem, à prática do amor. Um outro exemplo que eu tenho para vocês, que é uma coisa muito bacana, um dia teve um problema de uma enchente e ficaram vários desabrigados. Daí o Chico, ele foi fazer uma visita, só que ele estava extremamente preocupado, porque naquele momento eles já tinham distribuído todos os donativos que eles tinham na casa que o Chico mantinha. Daí ele pegou e fez uma oração e conversou com o Dr. Bezerra de Menezes e falou assim: o que eu vou oferecer para essas pessoas que estão desabrigadas? Ele pegou e falou para o Chico: leve aquilo que você tem, coloque várias garrafas aqui no centro e leve de água fluidificada, como essa água que está nos copinhos aqui que a gente vai beber no final da preleção. Ele super sem jeito foi com a equipe. Quando chegou lá perto do Ribeirão, ele chegou, o pessoal esperando donativos, cestas básicas, roupas, e ele chegou com aquelas garrafas de água. Daí uma pessoa da multidão falou assim: pô, a gente precisando de um monte de coisa e o senhor vem trazer água? Se a gente quisesse água, a gente bebia aqui do Ribeirão. Ele ficou sem graça. Daí uma mulher falou assim: olha, esse senhor e o pessoal que trabalha com ele sempre ajuda a gente. Se hoje eles não têm condições, é porque eles ajudaram outras pessoas mais necessitadas. Daí passou um pouquinho, ele escutou o barulho de uma buzina. Tocou a buzina, era um caminhoneiro. Daí ele subiu, pediu para alguém ver o que era. A pessoa estava procurando Chico Xavier. Daí ele foi até lá, daí ele pegou e falou assim: olha, eu sou de São Paulo, um empresário, ele mandou esse caminhão cheio de donativos para você, porque a gente veio aqui em Uberaba, ele tinha uma esposa que estava com uma doença extremamente grave e ela se curou. Então, numa forma de agradecimento, ele doou aquele caminhão. Daí o Chico perguntou: mas me explica uma coisa, como que você conseguiu me achar aqui?
Daí o caminhoneiro falou, olha, tinha um senhor de barba ruiva, cabelo assim, tal, tal, tal. Ele falou, segue ali que o Chico vai estar naquele lugar. Ou seja, quem indicou o caminho foi o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que se materializou para passar a informação para o caminhoneiro. Daí deu para dar cesta básica, donativos para todas aquelas pessoas e ainda sobrou para outros necessitados. Então isso mostra para a gente que a gente nunca vai estar desamparado. A fé não é simplesmente para a gente exercitar quando está tudo bem, quando a gente não tem nenhuma enfermidade, quando nós aqui estamos empregados. A fé a gente exercita na confiança de quando a gente passa por algum tipo de percalço, que é isso que a lição ensina. Ela não ensina para a gente encontrar um obstáculo e voltar. Ela ensina que a gente tem que remover aquelas pedras. E isso é fundamental, que todos nós tenhamos sempre a coragem de não desistir. Que todos nós, nos momentos de dificuldade, não vamos achar que a gente vai pedir para a espiritualidade vir e resolver o seu problema com a sua esposa, o seu problema com o seu filho que está usando algum tipo de droga, o seu marido que está te traindo. Essas coisas cabem a nós resolver. A gente tem que pedir sempre para que nos dê força, capacidade, coragem e compreensão para entender que nada é por acaso. E se a gente está passando por isso, com certeza é resultado de alguma coisa que a gente praticou nessa existência ou em outras. Eu gostaria de encerrar hoje com um poema que tem tudo a ver com o que a gente viu aqui hoje, tá bom? Esse poema foi psicografado pelo Chico Xavier e ditada pelo espírito Casimiro Cunha, do livro Antologia dos Imortais. O tema é a vitória. Pedes mapas e instruções para o caminho a trilhar. Entretanto, onde estiveres, o roteiro é trabalhar. Escalas montes espinhosos, no desejo de avançar. Há pedras cerrando a frente, a mudança é trabalhar. Alegas tédio invencível. Tédio pode ser considerado aqui também como depressão. Na cabeça ao calcanhar, mas todo enfado se extingue, a fórmula é trabalhar. Lamentas incompreensões, no seio do próprio lar, toda mágoa foge e cessa, o recurso é trabalhar. Dizes notar tentações, na ideia, no chão, no ar, mas hoje pode ser livre, a defesa é trabalhar. Transportas na alma intranquila a dor de antigo pesar, qualquer aflição tem cura, o remédio é trabalhar. Acusas-te perseguido, afirma-te sem lugar, renova-te e se fez feliz, a melhora é trabalhar. Problemas são sempre muitos, não te ponhas a indagar, a vida responde certo, o preceito é trabalhar. O próprio Cristo na cruz, a sofrer e desculpar, ensina que em toda luta a vitória é trabalhar. Boa noite a todos. Agora a gente vai fazer o nosso encerramento. Bom?